O Apocalipse é necessário. Esta é a mais pura verdade. Por mais que muitas pessoas olhem para o Apocalipse como uma maneira de punição divina ou de castigo vindo da parte de Deus, esta não é a realidade. O Apocalipse aponta para a misericórdia de Deus, para um novo nascimento, para a eternidade na qual estaremos para sempre com o Senhor nosso Deus. Independente de qual seja o segmento interpretativo com relação aos eventos do Apocalipse, o fato é que no final de tudo nós estaremos juntamente com Ele. Toda a maldição cessará e as bênçãos de Deus vão nos alcançar. Muitas pessoas querem viver os milagres de Deus, mas não querem, em hipótese alguma, passar pelo processo até alcançar esse milagre. Hoje eu quero que você pense a respeito do que significa o Apocalipse para você. Muitas pessoas são curiosas a respeito deste livro bíblico, um livro enigmático, profético, que fala a respeito do final dos tempos e muitas vezes não conseguem perceber como o Apocalipse pode se aplicar à sua própria vida. Graça e a paz, pessoal, aqui é o pastor Wenderson, muito obrigado por estar comigo no Teologia em Tela. Se você não é um inscrito do canal, por favor, se inscreva, pois nós estamos sempre trazendo conteúdos de cunho teológico, religioso para o nosso elevo espiritual. Então se inscreva no canal e deixe o sininho da notificação ativado para que você possa receber as notificações quando postarmos vídeos novos. Apocalipse é o último livro da Bíblia Sagrada. Ele foi escrito no final do primeiro século e ele fecha um compêndio de 66 livros canônicos que nós temos na nossa Bíblia protestante. A Bíblia católica tem um pouco mais de livros, pois ela adiciona os livros apócrifos no seu cânon do Antigo Testamento. Porém, o livro de Apocalipse também é o último livro da Bíblia católica. E eu sei que talvez você associe conteúdos apocalípticos com destruição, com doenças, com pestes, pragas e final dos tempos, pois afinal de contas é isso que é descrito nos livros e nos escritos apocalípticos, geralmente dando um desfecho para a humanidade. Porém, há também um outro lado, uma outra versão que nós precisamos entender, que é o lado e a versão da graça e da misericórdia de Deus. Se você pensar profundamente sobre o conceito de humanidade ao longo da história, sobre como a humanidade tem agido ao longo da história, você vai perceber que a humanidade é autodestrutiva. E desde o início dos tempos nós temos pestes, nós temos pragas, nós temos doença. A partir de uma narrativa bíblica, desde que o pecado entrou na humanidade, nós temos vários problemas, tanto de ordem espiritual quanto de ordem física. Já em Gênesis, nós vemos o relato de um irmão se levantando contra o outro irmão e o matando, fazendo com que o sangue fosse derramado sobre a terra e a terra fosse amaldiçoada. Estou me referindo a Caim, quando matou Abel, e o sangue de Abel, ao cair sobre a terra, amaldiçoou a terra, ao ponto do próprio Deus ir até Caim para questioná-lo a respeito do que ele tinha feito. E ao longo de toda a narrativa bíblica, não só ao longo de toda a narrativa bíblica, mas também ao longo de toda a narrativa da história humana, nós vemos milhares de guerras, milhares de conflitos, milhares de pestes vindo contra a humanidade para assolá-la e para matá-la. Querendo ou não, do ponto de vista da destruição, do ponto de vista em que nós vemos o Apocalipse como algo assustador, a humanidade sempre viveu debaixo de uma espécie de apocalipse. Nesse sentido, podemos dizer que o Apocalipse veio sobre nações diferentes em diferentes momentos da história. A partir de um ponto de vista bíblico, nós podemos dizer que nesse sentido o Apocalipse aconteceu para o povo judeu, quando eles foram conquistados pela Babilônia e eles foram levados cativos. Milhares de judeus morreram naquele período e outros milhares foram aprisionados. A nação do Reino do Norte, conhecida como Israel lá nos tempos da Bíblia, foi também tomada pelos assírios em 722 a.C. Muitos povos de outras nacionalidades que viviam ali na Palestina, ao redor daqueles lugares, também foram tomados. Anos mais tarde, o Império Grego dominou várias nações. Poderíamos dizer que, de certa forma, para essas nações chegou o Apocalipse. Anos mais tarde, ainda chegou Roma, com o seu império, que também
também devastou muitas outras nações. Então, nesse sentido, nós podemos observar que o Apocalipse em si, se ele fosse visto apenas de um ponto de vista material e humano, sobre países sendo quebrados, nações sendo derrubadas, impérios ruindo, reis sendo depostos, cidades sendo destruídas, o Apocalipse ele até, na verdade, perde o sentido. Haja vista que, de uma certa forma, nós vemos o Apocalipse alcançando as pessoas em vários lugares do mundo. Porém, vale dizer realmente que o Apocalipse que nós vemos na Bíblia parece apontar para um evento global, algo de uma magnitude muito maior do que jamais temos visto na humanidade até hoje. Ao passo que, quando olharmos para a história, nós diremos que tudo não passou de uma mera semente daquilo que aconteceria no futuro, era apenas a sombra daquilo que aconteceria no futuro. Então, quando nós olharmos para o Apocalipse ali, escrito para o apóstolo João, é de fato correto observá-lo com uma amplitude, uma magnitude muito maior do que tudo que a história já viveu. Mas eu gostaria de, nesse vídeo, te trazer uma nova perspectiva sobre o Apocalipse. Eu quero que você perceba que o Apocalipse é o agir da misericórdia de Deus sobre a humanidade, para que aqueles que vierem a crer tenham a oportunidade de serem salvos, de andarem em fé e de buscarem a misericórdia do Senhor. Primeiro porque a própria palavra Apocalipse, na verdade, no grego significa revelação. Uma tradução mais correta para o nosso português seria o livro da revelação. E é uma revelação no sentido de que Deus está explicando o porquê das coisas. Essa palavra literalmente significa descortinar, tirar o véu, tirar a cortina para que você consiga perceber o que está por detrás desse véu, por detrás dessa cortina. Eu gosto de ilustrar isso mostrando a ideia de que é como se fosse uma peça teatral com uma cortina cobrindo todo o acontecimento por detrás daquele teatro. Num primeiro patamar, se você olhar apenas para os autores do teatro, você vai entender a história, mas não vai perceber o porquê que aquelas coisas estão acontecendo. Mas quando se tira o véu, você percebe toda a mecânica, todo o funcionamento daquele teatro. Deus, através do Apocalipse, vai revelar os mistérios da história, vai revelar quem é o verdadeiro Rei dos Reis, vai revelar quem é a verdadeira igreja do Senhor. Não apenas uma pessoa que se diz igreja, mas aquele que de fato é de Cristo. Porque só aqueles que forem de Cristo verdadeiramente é que vão sobreviver ao Apocalipse, é que vão entender a revelação do Apocalipse, é que vão estar juntamente com Cristo para reinar em glória. A revelação, o Apocalipse é necessário, porque ele vai vir para trazer o verdadeiro alimento, o verdadeiro propósito de Deus. O Apocalipse, ao se manifestar, vai mostrar o que está por detrás do véu espiritual. Aquilo que não enxergamos, enxergaremos. Poderemos ver quem são os verdadeiros hipócritas. Poderemos ver quem são os verdadeiros líderes espirituais que regem sobre a nação. Poderemos entender, através do Apocalipse, quem de fato é o nosso Senhor, o nosso Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Será revelado até também o iníquo, será revelado o anticristo. Muitas coisas culminam no livro de Apocalipse, apontando para o final da história. Mas é verdade que também a Bíblia diz que não sabemos o momento, a época e o tempo. A única coisa que a Bíblia deixa bem clara é que nós precisamos estar prontos e preparados para o dia da sua revelação, para o dia do Apocalipse. Porém, ao olhar o Apocalipse de uma maneira estimulada pelo medo, você acaba não conseguindo entender a graça e a misericórdia por detrás desse livro tão maravilhoso. Quero te incentivar através desse livro a entender que o Apocalipse é inevitável. Mais do que isso, ele é necessário. E que você precisa olhar para este livro com o olhar de quem entende a misericórdia de Deus, o amor de Deus e o favor de Deus. Se revista nesse momento desta sabedoria, deste entendimento, desta revelação e perceba que todos precisamos estar prontos para este grande dia, que vai acontecer em algum momento. O dia do Apocalipse virá. A palavra de Deus se cumprirá, pois ela não volta vazia. O que precisamos fazer é ter uma perspectiva da graça e da misericórdia de Deus para os nossos dias, a fim de que possamos viver a plenitude dos tempos.
juntamente com Cristo. Então, não se esqueça de se inscrever aí no canal e dar um joinha nesse vídeo, curtir esse vídeo, porque nesse canal nós vamos estar sempre trazendo conteúdos aí teológicos, bíblicos para a nossa edificação espiritual. Então se inscreva e fique conosco. Quero te agradecer por estar conosco até o final. Em breve postaremos novos vídeos e até a próxima. Tchau!